Essa foi uma medida provisória decretada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. De repente veio o Diário Oficial hoje e estava lá essa medida provisória. Como eu disse, medida provisória é como se fosse um projeto de lei, só que é um projeto de lei que o governo federal, que o executivo propõe ao legislativo. Então, uma medida provisória, que já começa a valer a partir do momento que é mandada lá para o Congresso. E tem um prazo para ser votada. Enquanto ela está valendo, ela está valendo. Só que se depois desse prazo ela não for também aceita, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, ela deixa de existir. E essa medida provisória, o que ela faz é limitar a punição de agentes públicos em ações relativas ao combate à Covid-19. Por exemplo, diz que o funcionário, o servidor público, só pode ser punido, responder legalmente, se for um erro grosseiro, uma imperícia muito grave, ou dolo, ou houver a intenção de fazer mal, de fazer errado, né? Além disso, o que eles alegam é que é um enfrentamento de emergência, né? E essas medidas poderiam ser para combater os efeitos econômicos e sociais da Covid-19. E por que fizeram isso? Essa medida provisória foi assinada pelo ministro Guedes, o ministro da Economia. E por que o ministro da Economia assinou? Muita gente se perguntou, falou, nossa, mas por que ele está... Por quê? Foi o que algum jornalista chamou, e eu vi, eu não sei se foi a... Não foi a... Eu não lembro agora quem foi que falou isso, acho que foi a Natuza Neri, da Globo News. Minha colega, eu trabalhei com ela quando eu fui correspondente em Brasília, 1 ano e meio, trabalhei junto com a Natuza lá, nos cruzávamos nas coberturas, e o que ela disse, na verdade, foi o seguinte, um apagão das canetas. O que está acontecendo? Muitos servidores, gente responsável, por exemplo, pelo Ministério da Economia, por ações econômicas, tal, está com medo de assinar, porque pode cometer algum tipo de crime. Gastar mais do que deve, gastar sem fazer licitação, etc. e tal. A gente tem que entender que certas coisas são medidas de emergência. Não dá para você, no meio de uma pandemia como essa, abrir um processo de licitação e esperar 6 meses para ver quem vai ganhar. Não rola, né? Só que o que a gente teme e que já pode ser visto aqui ou ali é prefeito, governador ou mesmo servidores públicos se aproveitarem dessa situação de emergência para superfaturar produtos. Aquela coisa, gente, que quem é aqui do Brasil já sabe como é que funciona. Sempre tem um espertalhão para tirar vantagem. Então, por um lado, a gente tem que se precaver, a gente tem que se blindar desse tipo de gente, né? Mas, por outro lado, existe, de fato, uma emergência e alguns funcionários públicos, né, agentes públicos, vão ter que tomar atitudes fora do normal. Ou seja, por exemplo, não ter licitação. Ou seja, por exemplo, comprar produtos com preços acima do normal, porque estão com preços acima do normal. Nesse momento de pandemia. É o caso dos equipamentos de segurança pessoal, proteção, né? Mas, enfim, muita gente entendeu como essa tal dessa medida provisória. Como se o presidente Jair Bolsonaro também pudesse ser beneficiado por essa medida provisória. Porque você veja que ela isenta o funcionário público de responder no caso de ter sido um equívoco. Olha, ele se enganou, ele não sabia. Aí tudo bem. Só seria o caso dele ser punido se fosse um erro intencional. Olha, eu comprei ali daquela empresa que eu sabia que vendia mais caro do que todo mundo. Só que isso é tão subjetivo, né? Quando é que você vai ver que um erro foi intencional? Como é que você vai avaliar quão grave é um erro cometido? É por quanto dinheiro foi gasto? É por quantas pessoas morreram por causa daquela medida? E o presidente da República, poderia ele se eximir de responsabilidade? Vamos dizer, estou eu viajando aqui,
no caso de morrerem milhares de pessoas, como já estão morrendo, e lá na frente alguém querer responsabilizar o presidente por não ter defendido, por exemplo, o isolamento social? Muita gente entende que essa medida provisória poderia, sim, isentar o presidente de uma responsabilidade, porque ele não sabia, foi um erro, foi um equívoco, não foi intencional. Então, assim, deu muito o que falar isso aqui. Porque, eu até colocaram, seria um manifesto evidente e inexcusável praticado com culpa grave, alto grau de imprudência, de imperícia. Subjetivo. O que é um alto grau de imprudência e de imperícia?